Gênesis 6, 5 a 22 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava comprometida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipresque, nelas farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela fala conosco, ela muda as nossas vidas, ela molda o nosso caráter. Deus, nós abrimos os nossos corações nesta noite, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz neste lugar, Pai. Nós queremos ter as nossas vidas transformadas pelo Senhor. Fala conosco, Deus. Nós não queremos apenas ouvir a Tua palavra, mas nós queremos receber revelação, entendermos, para que as nossas vidas sejam mudadas neste lugar, Pai. Nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, amém. Essa história é uma história bem conhecida da Bíblia. E na verdade o que está acontecendo ali é que o ser humano, o homem, a mulher, a terra está corrompida, o pecado havia tomado conta, as pessoas não queriam saber de Deus, as pessoas não queriam saber de obedecer a Deus. Estava todo mundo fazendo tudo errado, estava uma baderna, estava uma bagunça, e Deus olha para aquilo e Ele fica com o seu coração triste, porque Ele vê que o homem, a mulher não está vivendo tudo aquilo que Ele havia sonhado para eles. Deus olha e fala: puxa, eu tinha muito mais, vocês estão vivendo tão pouco, na verdade vocês estão vivendo uma vida medíocre, vocês deixaram de me servir, vocês deixaram de me seguir. As pessoas não queriam saber de Deus, e por causa disso Deus se entristece, fica com o seu coração triste, porque nós sabemos através da palavra de Deus que Deus é como um pai para nós. Você que é pai, você que é mãe, você sabe a tristeza que você sente no coração em ver um filho talvez sofrendo, em ver um filho ou uma filha talvez não vivendo o melhor que ela poderia viver em sua vida. Então Deus está com este sentimento de que a raça humana, o homem, a mulher está perdido, e a Bíblia vai dizer até que Deus ele se arrepende
arrepende de ter criado o homem e a mulher, tamanha tristeza que estava em seu coração pela situação que o homem e a mulher estavam enfrentando aqui na terra. Então Deus, ele toma uma decisão de destruir toda a raça humana. Ele, não só a raça humana, mas ele toma a decisão de destruir a terra, de destruir os animais que estavam na terra, e ele faz isso porque ele queria limpar a área para começar novamente. A verdade é que muitas vezes nas nossas vidas é justamente isso que nós precisamos fazer, nós precisamos recomeçar. Muitas vezes nós chegamos em um ponto onde a nossa vida está tão bagunçada que a gente precisa parar e recomeçar, começar mais uma vez. Muitas vezes já tentamos algumas vezes recomeçar, já recomeçamos, mas muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, a gente perde o caminho, a gente perde o foco, e aí a gente se encontra vivendo uma vida que não era a vida que Deus tinha sonhado e planejado para as nossas vidas. E sempre que a gente vive longe dos caminhos do Senhor, sempre que a gente tem uma vida que não está de acordo com aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas, existe sofrimento, existe dor, existe lágrimas, e muitas vezes nós precisamos fazer o que justamente Deus fez ali no meio daquele povo. Deus quis recomeçar. E qual foi a ideia de Deus? Deus teve uma ideia e disse: olha, eu vou mandar uma chuva, mas uma chuva tão grande que esta chuva vai destruir a terra. Só que Deus, ele viu Noé. A Bíblia vai dizer que Deus viu Noé. Noé, ele era um homem íntegro, era um homem justo, era um homem que andava com Deus. E Deus decide poupar a vida de Noé, e não apenas poupar a vida de Noé, mas poupar a família de Noé e alguns animais, é o que a Bíblia vai dizer aqui. Deus vem até Noé e Deus fala com Noé e fala sobre este plano que ele iria fazer. Ele diz: olha, Noé, eu vou destruir a terra, eu vou trazer um dilúvio, então por causa disso, você é um homem justo, você é um homem íntegro, eu vou poupar a sua vida, então construa uma arca. Deus dá direção, Deus fala o tamanho que a arca deveria ser, Deus fala qual a madeira que ele deveria usar, Deus dá toda a instrução a Noé e diz: olha, pega a tua família, os teus familiares, entrem na arca, coloque um animal de cada espécie, um casal dentro da arca, para depois eles procriarem novamente, mas faça isso porque eu vou trazer uma chuva e vai destruir a terra. E essa história é uma história maluca, porque Noé, nós vemos na Bíblia que Noé, ele já tinha 600 anos. É porque o povo vivia mais antes, mas ele tinha 600 anos de vida. E Deus fala com ele. Então, primeiro, já para os velhinhos que estão neste lugar, já é um desafio para você nessa noite. Enquanto você está vivo, Deus ainda pode fazer através da sua vida. Muitos de nós, muitas vezes a gente pensa: o tempo de Deus na minha vida já acabou. Se você está vivo, Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Você crê nisso? Agora, na Bíblia, a chuva, ela é uma metáfora usada tanto para bênção como para castigo também. Você vê você vê na Bíblia algumas passagens falando sobre chuva, e você vê que em alguns momentos a chuva era algo muito bom, era uma bênção de Deus. Por exemplo, na vida de Elias, quando já não chovia há muito tempo ali naquela terra, e Elias ora e chove, cai chuva do céu, então ali a chuva era a bênção de Deus sendo derramada sobre aquele povo para que regasse a terra, para que a terra frutificasse, né? E aqui nessa história que nós estamos lendo, eu vejo que é as duas coisas ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que era um castigo de Deus, né? Mas também eu vejo que era Deus destruindo algo, porque Ele queria fazer algo novo. Eu vejo essa chuva, eu vejo este dilúvio, não apenas com o olhar de que Deus estava castigando, mas eu vejo com o olhar de amor de Deus queria fazer de novo. Deus queria fazer algo novo na terra. E Deus escolhe um homem, Deus escolhe Noé, para entrar naquela arca com a sua família. E Deus diz a Noé: olha, você vai entrar naquela arca porque eu vou trazer uma enchente, eu vou trazer um dilúvio, uma tempestade tão grande que vai estraçalhar tudo.
E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, que algumas vezes nós não conseguimos compreender, mas é verdade, sempre que existe destruição, sempre que existe alguma coisa que foi quebrada, a gente sempre culpa o diabo. E eu coloquei aqui, algumas vezes é preciso destruir, é preciso derrubar para então construirmos. Eu coloquei aqui, assim, algumas vezes renovação requer demolição. Nem sempre aquilo que está desmoronando em nossas vidas é culpa do diabo. Às vezes Deus precisa destruir para fazer algo novo. Eu coloquei o diabo destrói para destruir sua vida, te deixar triste, te deixar para baixo. Deus às vezes permite que algumas coisas quebrem, destruam para fazer algo novo, muito melhor daquilo que era antes. Deus ele não tinha o desejo de, não, eu vou destruir tudo, eu não quero mais saber de nada e de ninguém, não. Deus vê, na verdade, uma saída onde não existia uma saída. Deus olha com um olhar de amor e pensa, ainda tem uma chance. A raça humana foi corrompida, ninguém quer saber de nada, mas eu encontrei lá alguém que é justo, alguém que me obedece, e eu vou usar uma pessoa, esta família, para fazer e trazer uma transformação. Algumas vezes Deus quebra algumas coisas nas nossas vidas, porque Ele está tentando fazer algo novo nas nossas vidas. Algumas vezes Deus precisa de alguns momentos difíceis, onde o nosso caráter vai ser moldado, onde a gente vai se sentir abatido. Às vezes pode parecer que Deus não está conosco, Gui, está difícil demais, mas na verdade Deus algumas vezes usa estas situações e circunstâncias, porque na verdade Ele está quebrando as nossas vidas para fazer algo novo. Existe um novo tempo de Deus na sua vida. Talvez você não consiga enxergar, porque quando nós estamos no meio da tempestade, quando nós estamos no meio do dilúvio, é difícil de ver o outro lado, é difícil de ver uma saída de Deus, mas Deus me trouxe nessa noite aqui para te dizer que essa tempestade não veio para te matar, essa tempestade veio para fazer algo novo, trazer algo novo de Deus, um novo tempo de Deus na sua vida. Deus vem a Noé e dá essa ideia louca para Noé, dizendo, olha, vai chover, vai ter um grande dilúvio, vai alagar tudo, então por isso construa a arca, construa uma arca. Eu já preguei sobre Noé antes e eu falei até sobre isso. Eu fico tentando imaginar, porque essa arca era gigante, eu fico tentando imaginar as pessoas passando, um homem de 600 anos construindo um barco gigantesco e dando a notícia para as pessoas, não, é porque Deus falou comigo e disse que Ele vai mandar uma chuva e vai haver um dilúvio e vai destruir tudo, e as pessoas acho que passavam e falavam, o velho está batendo os pinos, o velho ficou maluco. Ninguém acreditava na história de Noé, tanto que ninguém entrou na arca com Noé, apenas a família de Noé. Se alguém tivesse acreditado no velho louco, já falou, opa, deixa eu me dar, tem uma vaguinha aí para mim, eu quero entrar na arca também, mas ninguém acreditou, ninguém deu crédito, ninguém achou que Deus realmente tinha falado. E sabe o que é interessante? Que Deus diz, não, olha, prepare uma arca que vai chover, mas não tinha evidências, não tinha evidência nenhuma. Não, quando Deus falou, não apareceram nuvens, não teve cheiro de chuva, e aí Noé teve uma confirmação. Noé não olhou para Deus e diz, Deus, ok, o Senhor está me mandando construir uma arca, então faz o seguinte, então manda hoje uma chuvinha, só para eu ter certeza que é o Senhor que está falando comigo mesmo, porque aí eu vou construir a arca, pode ficar tranquilo, Deus. Mas nós não vemos na Bíblia evidência alguma, nós não vemos cheiro de chuva, a gente não vê nada que possa sinalizar que iria chover, mas Noé, ele constrói a arca, mesmo não vendo nada, mesmo não sentindo nada. E aqui, queridos, é algo difícil para mim e para você, porque a gente gosta de ver, a gente gosta de sentir. Deus fala algo no seu coração,
mas antes de você dar um passo em direção àquilo que Deus colocou no seu coração, você quer uma confirmação. Você ora e diz: Deus, me dá uma confirmação. Deus manda alguém vir falar comigo. Deus, eu vou na igreja hoje, olha, fala, eu preciso que o pastor fale alguma coisa, e aí eu vou saber que o Senhor falou comigo. Nós somos assim, a gente quer confirmação de Deus, para que então a gente comece o projeto, para que então a gente dê um passo, para que então a gente tome a decisão de construir alguma coisa. Mas nós vemos aqui que Noé, ele não pede confirmação nenhuma, ele não retruca com Deus, ele não discute com Deus, ele não espera nada acontecer, ele não espera a nuvem, o tempo começar a mudar, ele não espera o tempo mudar, não, ele simplesmente obedece à voz de Deus e faz aquilo que Deus havia falado que ele deveria fazer. E aqui é a grande dificuldade nas nossas vidas. Nós temos dificuldade em obedecermos à voz de Deus quando nós não vemos nada. Você não precisa ver nada. Eu coloquei aqui: o que você vê não muda o que Deus disse, mas o que Deus disse muda o que você vê. O que você vê não muda o que Deus disse, mas o que Deus disse muda o que você vê. Você precisa acreditar nessa palavra. Deus te deu uma palavra, Deus falou com você: Gui, mas eu não estou vendo. Não importa o que você esteja vendo, não importa se você está sentindo, se você não está sentindo, não importa se a nuvem apareceu ou se não apareceu, não importa se está favorável ou se não está favorável. O que importa é: Deus falou comigo ou não? Se Deus falou comigo, se Deus me deu uma palavra, se Deus colocou um sonho em meu coração, se Deus lançou um desafio para a minha vida, eu preciso acreditar, e não apenas acreditar, mas eu preciso pegar este plano, porque você vai ver aqui que Deus não apenas falou com Noé, mas Ele falou e mostrou um plano. Ele disse: olha, você vai construir assim, assim, assim. Então Deus fala e Deus deu um plano: faça algo com aquilo que eu falei com você. Então, se Deus falou algo com você, você precisa pegar isso que Deus falou com você e colocar em prática, fazer alguma coisa com o que Deus falou com você. Se você não fizer nada, sabe o que vai acontecer? Nada. Aí tem pessoas frustradas, sentadas no banco de uma igreja, elas estão cheias, gordas com a palavra de Deus, elas estão cheias dos sonhos. Nossa, Deus falou comigo, nossa, Deus encheu meu coração, nossa, Deus me deu uma palavra, mas a vida da pessoa não muda em nada. Por quê? Porque ela pega aquilo que ela ouviu e ela não faz nada com aquilo, ela não coloca em prática o plano, o sonho, aquilo que Deus colocou no coração dela, e nada acontece. Agora, olha que coisa interessante, porque Deus, Ele escolhe Noé e fala com Noé a respeito de algo que iria acontecer. Deus fala com Noé a respeito de algo que iria acontecer no futuro, e eu coloquei aqui quem tem favor, porque em Gênesis 6:8, olha o que diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Na NVI, que é uma outra versão, diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, bondade, favor. Na versão da linguagem de hoje diz assim: mas o Senhor Deus aprovara o que Noé fazia. Então nós entendemos que porque Deus se agradou de Noé, porque Deus viu Noé e se agradou de Noé, o que Ele fez? Ele favoreceu a vida de Noé. Eu coloquei aqui: quem tem favor recebe informação privilegiada. Quem tem favor de Deus recebe informação privilegiada. Você acredita nisso? É isso que é favor de Deus, querido. É por isso que a gente descansa o nosso coração, porque nós sabemos que nós temos o favor e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que o cristão, ele passa por dificuldade, problemas, mas ele descansa o coração. Por quê? Porque ele sabe que o favor abre portas, porque ele sabe que Deus já está lá no nosso futuro, e Ele vai mover as coisas, Ele vai falar conosco, Ele vai nos levar até o lugar que Ele sonhou para as nossas vidas. Ainda não havia acontecido, mas pelo fato de Noé ser favorecido, pelo fato de Noé encontrar favor aos olhos do Senhor, ele tem informação privilegiada. Deus diz a ele: olha, vai acontecer, mas antes de acontecer, eu estou te dando uma palavra que é para você se preparar para aquilo que eu vou fazer. Deus vai falar com você para você se preparar
para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Deus vai te mostrar coisas que vão acontecer ainda no futuro, na sua vida, o que Ele vai fazer na sua vida, na sua família, na sua casa, para você se preparar, para você ficar pronto, para que o dia que a chuva chegar, você esteja pronto e não seja pego de surpresa. Essa história ela é rica em detalhes e eu fiquei pensando nisso. Por que Deus deu detalhes? Se você ler o texto com calma, você vai ver que tem detalhes. Deus ele vai falar com Noé e ele diz, olha, eu quero que você use madeira de cipestre, eu quero que seja tamanho tal, eu quero que tenha uma porta na lateral, eu quero que tenha 3 andares, o primeiro assim, o segundo assado. Deus dá detalhes a Noé. E muitas vezes, eu coloquei aqui, queridos, muitas vezes a gente se perde justamente nos detalhes. Muitas vezes a gente acaba se perdendo, eu ouvi a voz de Deus, eu estou seguindo, mas muitas vezes a gente se perde nos detalhes. Sabe por quê? Porque Deus sabia que se Noé construísse com uma outra madeira, talvez essa outra madeira que Noé iria construir a arca, não iria aguentar, porque só Deus sabia o tanto de tempo que aquela arca precisaria ficar sobre as águas. Noé não sabia, a visão de Noé era limitada como a minha e a sua, ele não sabia, mas Deus sabia. Então Deus dá uma ordem e diz, olha, precisa ser com tal madeira, porque eu sei o que você vai precisar. E muitas vezes, queridos, nós queremos achar que a gente sabe mais do que Deus, e Deus diz, faça com a madeira de cipestre, e a gente pensa, não Deus, mas se eu fizer com essa outra madeira, vai dar certo também, essa madeira é muito boa. E muitas vezes quando a chuva vem, quando a tempestade vem, o nosso barquinho afunda, porque a gente não foi sensível, e a gente não obedeceu Deus nos detalhes. A gente pensa que o nosso plano algumas vezes é melhor do que Deus. Não Deus, fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Talvez se Noé tivesse construído com uma outra madeira, aquela arca teria ido por água abaixo, mas ele decide obedecer a Deus em todos os detalhes. E eu escrevi aqui, o diabo está nos detalhes. O diabo está nos detalhes. Estou construindo uma arca, Gui. Deus mandou construir uma arca. Ótimo. Quais são os detalhes que Deus falou com você? Qual é o jeito que você deve construir a sua arca? Quem você deve colocar dentro da sua arca? Qual é o tamanho da arca? Como que é o projeto? Deus tem tudo planejado já. E muitas vezes a gente passa por cima de algumas coisas. E aí lá na frente, quando o nosso barco começa a afundar, a gente até fica bravo com Deus e questiona Deus. Mas Deus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Por que é que as coisas na minha vida estão dando errado? Deixa eu te dizer uma coisa. Porque você perdeu algum detalhe. Você deixou de obedecer em algum momento. Você achou que o plano que você tinha era melhor do que o plano que Deus tinha para a sua vida, e aí você passa por problemas e enfrenta problemas na sua vida. Deus vem a Noé e dá um plano a Noé. Não dá uma arca, porque Deus não constrói arca. Deus dá planos. Está cheio de gente que está esperando Deus entregar uma arca. E nada acontece, porque Deus não dá arca para ninguém. Deus dá planos. Deus podia ter aparecido para Noé e falado, Noé, vai chover, mas fica tranquilo, vai no terreno ali, 1 quilômetro daqui, vira direita, esquerda, você vai chegar lá, vai ter um terreno baldio, vai ter uma arca maravilhosa, você faz o seguinte, no dia tal você entra com a sua família, está tudo certo, tudo resolvido. Não, Deus não faz isso. E está cheio de gente que está esperando, porque está esperando Deus mandar a arca, mas Deus não mandou a arca e não vai mandar a arca. Deus vai mandar um plano, Deus vai mandar um sonho, Deus vai te dar uma visão, Deus vai te dar uma ideia, Deus vai colocar algo que vai queimar no seu coração, e você precisa pegar isso que Deus te deu e fazer alguma coisa, executar o plano que Deus colocou dentro do seu coração. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Agora, uma coisa muito interessante, porque eu quero falar um pouco sobre a chuva, porque
Eu fiquei pensando nisso. Eu sou uma pessoa que amo pregar sobre as bênçãos de Deus. Eu amo pregar sobre a chuva que Deus vai trazer sobre a nossa vida, porque a gente lê isso na Bíblia de capa a capa, que Deus é um Deus bom, Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que promove, Deus é um Deus que abre porta, Deus é um Deus que tem vitória preparada para as nossas vidas. Em qualquer passagem que você for ler na Bíblia, alguma coisa vai falar sobre isso. Deus levantando o povo, Deus lutando pelo povo, você vai ver isso. Mas eu fiquei pensando, sabe uma coisa que muitas vezes a gente não fala? A gente fala como ser abençoado, como ter vitória nas nossas vidas, mas muitas vezes sabe o que a gente não fala? Como se manter lá. O que fazer depois que sou abençoado? Como administrar essa chuva? Como administrar isso que Deus está derramando sobre a minha vida? E muitas vezes as pessoas conseguem chegar até lá. Elas começam a viver o que Deus tem para a vida delas, mas elas chegam até lá e aí ela não sabe o que fazer, ela não consegue administrar aquilo que Deus colocou sobre a vida dela. Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Antes disso, eu coloquei aqui, olha que coisa interessante, em Gênesis 7:7 diz assim: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E aí a Bíblia vai dizer aqui que depois disso, choveu. Não começou a chover antes da arca estar pronta. Noé constrói, demora um tempão para construir. Constrói a arca e fica, constrói, gasta tempo. E aí quando ele termina de construir a arca, entra na arca e aí então a chuva vem. Isso me ensina alguma coisa, querido, e ensina você também nessa noite. O que? Para que a chuva de Deus venha, eu preciso estar pronto. A gente ora pela chuva. Estou crendo pela chuva, porque Deus disse que vai chover. Não vai chover. Deus me deu uma palavra, vai chover, eu estou sabendo. Deus apareceu no meu quarto e falou para mim, vai chover, eu estou crendo. Mas a chuva só vai cair quando a arca estiver pronta. A chuva só vai cair quando eu estiver pronto para receber a chuva de Deus sobre a minha vida. A chuva só vai cair porque Deus é um Deus que me ama e que te ama, e Ele não vai derrubar uma chuva antes da arca estar pronta, porque se Ele mandar a chuva e o dilúvio antes da arca estiver pronta, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te matar. Aquilo que na verdade era para ser o cuidado e a bênção de Deus sobre a sua vida, vai te matar e vai te destruir. Você precisa estar com a arca, você precisa estar com a sua vida, você precisa estar com a sua casa, você precisa estar com a sua família, você precisa estar com o seu caráter moldado o suficiente para que então você receba a chuva, mas antes da chuva a arca precisa estar pronta. E se inverte essa ordem, sérios problemas são causados na sua vida. As solteiras, os solteiros estão orando. Gui, falam comigo, Gui, quero casar. Gui, quero casar. Casamento é bênção? É bênção. Mas se você não estiver pronto para o casamento, é maldição. Dinheiro é bom, é bênção, é bênção. Mas se você não tiver o seu caráter forjado, se você não tiver com as coisas muito bem resolvidas no seu casamento, o dinheiro pode ser maldição na sua vida. O dinheiro pode acabar com o seu casamento. O dinheiro pode acabar com as suas amizades. Pode trazer destruição, algo que era bom de Deus para a sua vida, mas você não arrumou a casa antes, você não se preparou para receber aquilo que Deus tinha para você, e aí quando você recebe aquilo que era bom, acaba sendo maldição na sua vida. Eu estou dizendo isso, a gente vê pessoas sendo abençoadas, a gente vê Deus fazendo coisas que talvez elas não estavam prontas para receber aquilo, e aí acaba se tornando maldição na vida daquelas pessoas, elas não conseguem administrar aquilo que Deus está fazendo, porque elas não se prepararam. Eu coloquei, você não está recebendo a chuva, a culpa não é de Deus. Talvez o problema seja o fato de a arca não estar pronta.
Muitas vezes nós pessoas, arrumam desculpas e dizem, Gui, sabe o que é? Porque eu não tenho um dom, eu acho, eu não tenho um talento, eu não sou muito bom assim, então, por isso que as coisas na minha vida não acontecem. Em momento nenhum nessa história de Noé, você vê a Bíblia dizendo Noé era um homem talentoso, um grande construtor de arca, você não vê nada disso. Não mostra que ele tinha nenhum dom especial, nenhum talento. Mostra o quê? Que ele apenas obedeceu. Mostra o quê? Que ele apenas construiu. Ele fez alguma coisa com aquilo que Deus havia falado com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa ser o super, você não precisa ser aquele que tem mais talentos. Não, eu sou cheio de dons, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você precisa obedecer. Você precisa entender que se você ouvir a voz de Deus, se Deus colocar algo no seu coração e você obedecer, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Você vai viver livramento, você vai viver milagres, você vai ver tudo que Deus tem preparado, mas você precisa apenas obedecer. Gui, mas sabe o que é? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você precisa obedecer. Coloquei aqui, você pode ter muitos dons, mas se você não construir a arca, não vai chover. Você vai ficar esperando. Eu coloquei aqui que a arca ela não foi construída para a chuva, para a bênção. Ela foi construída para a enchente. Porque a enchente é o problema que a chuva traz. O que você está querendo dizer, Gui? Que sempre, junto com as bênçãos, aquilo que Deus está fazendo, vem também as responsabilidades. Dá uma mensagem tão boa assim nessa noite, porque a gente não gosta muito de ouvir esse tipo de coisa, a gente gosta de ouvir só bênção, isso, aquilo, mas eu acho que é necessário nós prestarmos atenção em algumas coisas e muitas vezes alertarmos as pessoas, porque muitas vezes nós queremos apenas mais. A gente quer, não, eu quero que Deus faça mais, eu quero que me dê mais, eu quero crescer, eu quero estar numa posição grande, mas sempre que Deus faz algo grande, Deus me abençoa, também tem um lado ruim da história. Deus abençoa você financeiramente, você ganha dinheiro, mas você ganha também alguns inimigos. É mentira, é verdade. Te promovem lá no seu emprego, é bênção de Deus, mas agora tem algumas pessoas que estão tentando puxar o seu tapete lá dentro da empresa. Você não imaginava uma coisa dessa, rapaz, era tudo amigo meu, gostava de mim, tomava um cafezinho comigo, foi só Deus me abençoar. Deus me abençoou e eu ganhei também alguns inimigos. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Foi só, pastor, eu ganhar um dinheirinho a mais, eu ganhei um monte de amigo. Só porque eu tenho um barquinho, rapaz, agora está cheio de amigo. E a arca é justamente para enchente, não é para chuva. Porque pode chover, se não encher, você não precisa da arca. Então eu preciso estar pronto, justamente por quê? Porque quando Deus me levar para o lugar que Ele tem preparado para a minha vida, eu preciso estar pronto para quê? Para que alguém que vai falar mal de mim, um inimigo, alguém que tentar puxar o meu tapete, que aquilo não vai afetar a minha vida, não vai me derrubar, eu estou pronto para estar naquele lugar que Deus me chamou para estar. E muitas pessoas se perdem justamente aqui, elas querem viver, elas vão de qualquer jeito, elas não estão prontas, e aí elas chegam lá, e aí elas descobrem que problemas também existem lá, mas a arca não está pronta, e aí elas começam a afundar, ela começa a ir embora do trabalho frustrada, chega em casa e despeja na esposa, e reclama, e fala, meu Deus, se eu soubesse que era assim, que isso ia me causar problemas, eu não teria feito isso, não teria feito essa oração para Deus. Mas se você construir a sua arca, quando chegar o dilúvio, quando chegar a adversidade, quando chegar o dia difícil, quando chegar o inimigo, quando chegar o fofoqueiro, quando chegar isso, aquilo, você está pronto, querido. A chuva não vai te afogar, a chuva não vai destruir a sua vida, a chuva não vai te parar, porque você construiu, porque você está pronto, aquilo não vai te abater, aquilo não vai roubar a tua alegria.
Você já parou para pensar que Noé ele entrou numa arca? O dilúvio foram 40 dias, mas ele ficou dentro da arca 1 ano, 370 dias, 370 e poucos dias. Que entre o dilúvio, até secar, até mandar pomba, blá, blá, blá. Se você for contar os dias lá, dá mais de 1 ano. Você já pensou ficar dentro da arca mais de 1 ano? Cheio de animal e só com a família? Imagina com a sogra, 1 ano dentro do navio. Que deserto. Que luta. A gente brinca. 1 ano. E eu estou fazendo uma analogia da história de José com as nossas vidas no dia de hoje. Por quê? Porque não tem dilúvio nenhum para a gente viver. Não adianta eu falar que não, dilúvio. Você vai falar, não tem dilúvio. Até porque Deus prometeu para Noé que nunca mais haveria uma chuva daquela que destruiria a terra. Então, estou fazendo uma analogia do que Noé viveu com o que a gente vive nos dias de hoje. Noé, ele teve que lidar, você sabe com o que dentro da arca? Com animais. Mas com um leão feroz. E a verdade é que na nossa vida é assim também. Quando Deus vai nos levantando, quando Deus vai usando as nossas vidas, quando Deus vai nos promovendo, a gente tem que lidar com animais também, que estão rugindo para você, que estão tentando te amedrontar, que estão tentando te colocar para baixo, que estão tentando te desanimar. A verdade, queridos, é que nós precisamos estar prontos para isso. Porque muitas vezes a gente não fala sobre isso, a gente não prega sobre isso, a gente prega, Deus vai te abençoar. E a pessoa fala, oh, glória a Deus, aí Deus abençoa, a pessoa começa a ver um monte de leão rugindo, começa a tempestade bater no barco, ela fica desesperada, meu Deus, Deus disse que ia me abençoar, isso aqui não é bênção não, isso aqui é maldição, não, é bênção. Só que se você estiver pronto para isso, você precisa entender que o que Deus tem preparado para a sua vida é seu e acabou. Pode tentar puxar tapete, pode tentar rugir para você, pode tentar falar mal, fala mal mesmo, mas se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se Deus é por mim, Ele é por você. Se foi Ele que te levou até lá, se foi Ele que te colocou naquele lugar, quem é que pode roubar o lugar de Deus na sua vida? E um último perigo que acontece, eu coloquei assim, cuidado para não se embriagar. O que é se embriagar? É sair do seu estado normal, é estar fora do controle, de tal forma que você não pensa mais nas suas ações ou naquilo que você fala, e muito menos nas consequências, é se perder no meio do caminho. E a gente vê que isso acontece na vida de Noé. E pode ser fácil a gente julgar Noé, porque a gente não estava nos sapatos de Noé. Mas eu fico pensando, depois de 1 ano, não é desculpa não, mas depois de 1 ano, dentro da arca, aquela luta e chuva, tempestade, tal, confusão, família, a sogra falando, a esposa no ouvido, vai dar certo esse negócio, não vai não, nós vamos morrer afogados, hein? Será que Deus falou com você mesmo? E aquela pressão, e passa, e quando fica tudo bem, a Bíblia vai dizer que Noé sai. Aí o que ele faz? Ele planta uma vinha. Aí o que ele faz? Ele toma todas. Toma tudinho. E fica doido. Fica tão doido que fica pelado. Vai ler a Bíblia. Ai, que absurdo, hein? Faz essas coisas. Está na Bíblia. Ficou pelado o homem. Ficou doido, tomou vinho até. Arrancou a roupa. Peladão lá. Um cara que acabou de viver um negócio extraordinário, ele se embriaga, talvez foi uma fuga, um escape do estresse que ele havia passado, da tensão que ele havia passado, tipo, passou, estou livre, agora me deixa que eu vou agora, eu preciso relaxar. Ele se perde ali, e se você for olhar mais para frente, isso causou grande maldição na sua família, pela atitude, porque um filho expõe a nudez do pai, vai e conta para as pessoas aquilo que havia acontecido, e aí Noé amaldiçoa aquele filho, e você vê que gerações depois, a maldição entra naquela família, a confusão entra naquela família por causa de um erro.
Mas este é um cuidado que eu e você nós devemos tomar. Porque é possível a gente se embriagar no meio do caminho. É possível a gente perder a essência de quem nós somos no meio do caminho. Depois, talvez, até de uma grande bênção. Depois, talvez, de um plano que Deus nos deu e colocou nos nossos corações e fez e tudo aconteceu. É possível, no meio do caminho, a gente vê pessoas se perdendo, sim. A gente vê pessoas se embriagando com o dinheiro. A gente vê pessoas se embriagando. Mas foi Deus que abençoou. Deus abençoou, mas no meio do caminho, pessoas se perdem. Pessoas se perdem em relacionamentos com mulheres, homens, no dinheiro, em tantas coisas. E Noé foi um homem justo. Ele amava Deus. Deus dá a ele um plano maravilhoso de libertação, de redenção, de dar uma nova oportunidade à raça humana. Algo extraordinário estava acontecendo, mas em algum momento talvez ele se cansa, em algum momento talvez ele diz: olha, eu estou cansado de tudo isso. E muitas vezes isso tem acontecido na vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Deus te abençoou, Deus fez um milagre, Deus te deu uma nova chance, Deus te promoveu, mas agora lá no lugar da promoção, aquilo está mexendo com você, aquilo está te embriagando, está tirando do seu estado normal. Você já não é mais a mesma pessoa que você era antes. Você perdeu a sua essência. Quantas pessoas a gente ouve falar: ganhou dinheiro, agora ninguém aguenta. Orou tanto a Deus, se preparou, Deus abençoou, mas agora virou outra pessoa. Ninguém aguenta ficar perto da pessoa. Mudou, se embriagou. Não é só receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não é só receber a bênção de Deus para nós. Mas eu quero deixar uma pergunta para você nessa noite: você está pronto para isso? Porque aquilo que é muito bom, se for fora do tempo, se você não estiver pronto, pode ser ruim. Pode ser um peso na sua vida. Será mesmo que se Deus te desse mais dinheiro, você continuaria a mesma pessoa que você é hoje? Será que você viria o tanto que você vem na igreja se você tivesse mais dinheiro? Será que se Deus te colocasse em um cargo alto de responsabilidade, será que você trataria as pessoas da mesma forma que você trata hoje? Ou você se embriagaria com uma posição, com dinheiro, com status? Eu quero que você pense sobre isso nessa noite. É claro que nós sabemos que os planos de Deus são maravilhosos. O lugar que Deus tem para as nossas vidas é extraordinário. Mas eu preciso estar pronto para aquilo que Deus tem para a minha vida, para que eu seja feliz, para que não seja um peso, para que aquilo que Deus tem para a minha vida não me destrua, mas que seja bênção na minha vida e na vida de outras pessoas também. Você está pronto para aquilo que Deus tem para a sua vida? O dia que a sua arca estiver pronto, certamente a chuva de Deus vai vir sobre a sua vida, a chuva de Deus vai vir sobre a tua casa, a chuva de Deus vai vir sobre a tua família. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor Jesus.